Esta conferência será gravada agora. Show. Começamos o último meetup do mês de agilidade aqui da Kigo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje tem um convidado especial aí, né, para falar um pouquinho mais sobre um tema que, pelo menos eu tenho visto aí, pessoal falando ou se comunicando de uma forma talvez não muito efetiva, né, tentando resolver algumas questões de como estruturar uma organização ponta a ponta para atender às necessidades do cliente. Bom, para quem não me conhece, o meu nome é André Lima, eu sou Head de Agilidade aqui da Kigo. Trabalhei 12 anos na área de TI e negócios. Tenho aí experiência aí como Agile Coach, Agile Master, passei por várias empresas aí em projetos diferentes, tanto nacionais, internacionais, e também trabalhei aí nas empresas como a Cargill, Veloy, que inclusive o Alejandro aqui que está comigo também trabalhou, e Microsoft. Sou Kanban Coach e também sou trainer do método Kanban. Então, se vocês precisarem de treinamentos, entre em contato, a gente pode fazer uma turma. Inclusive as pessoas que... Hoje é dia de sorteio, né? Então, quem participou dos 4 meetups, a gente já tem essa listinha e a gente vai fazer o sorteio no final. E temos o nosso querido, ilustríssimo convidado, Alejandro, que hoje ele está como Agile Coach, né, ou também Kanban Coach, lá na Boa Vista. Já tem 20 anos aí de carreira, né, tanto para desenvolvimento de software e agilidade. O Alejandro tem um background diferente do meu, né, ele é um cara mais técnico, né, começou mais técnico, né, Alejandro? Desenvolvimento de software. Boa noite a todos, né? Me apresentando um pouquinho, né? Então, passei quase 15 anos da minha carreira trabalhando com desenvolvimento de software, desenvolvimento back-end, front-end, AWS, e só que sempre tive sempre me chamou a atenção essa questão de processo, de ver como que funciona uma empresa, a questão de TI, como entregar melhor os nossos serviços, e aí tive a oportunidade de migrar para agilidade, já há uns 5 anos, e desde então estou mergulhei nesse mundo de agilidade, agora estou mergulhando muito no mundo Lean, pensamento Lean, e entender o todo, né, como que uma organização funciona. Então é um grande prazer estar aqui, né, com vocês, e vamos discutir alguns pontos aqui, né, que estamos lidando no dia a dia, né, na transformação digital. Eu estou participando dentro da Boa Vista já há 1 ano e meio, já tivemos grandes resultados na mudança, só que é um desafio constante, é uma jornada contínua, né? Nunca para. Então, eu trouxe aqui, eu vou trazer um pouquinho da experiência, o André também, e vamos abordar os 10 pontos, né, que acreditamos que seja importante pensar, né, quando se fala de uma transformação, principalmente focado no cliente, né? Muitas vezes fala muito de agilidade, transformação, e o cliente nunca é citado, né, nessas discussões. E isso é preocupante. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para discutirmos aqui esses 10 pontos. Legal, Alejandro, obrigado aí. Para quem não sabe, né, o Alejandro ele trabalhou comigo aí na Veloy, a gente fez uma implementação bem interessante lá, e a gente começou a... O Alejandro que me apresentou, inclusive, o método Kanban aí, para a gente começar a fazer implementações aí que deram resultados legais. E também o Alejandro é um Kanban Coach, ou seja, tem aí as informações necessárias, tem aí as práticas exercitadas para fazer implementações em toda a organização. Essa, mais ou menos, é a designação para um KCP, né? Mas antes de a gente começar os 10 pontos, eu vou fazer um aquecimento aqui. Eu vou mandar o link para vocês, pessoal. E aí a pergunta, né, desse quiz, eu vou colocar aqui, vamos ver o que o pessoal responde. Eu sempre gosto de colocar uma pesquisa, um quiz aqui para o pessoal. A pergunta é: quais problemas ou desafios você enxerga para implementar agilidade organizacional?
Qual é o desafio? O que você imagina aí que tem que enfrentar para começar a entender o seu cliente, como estruturar o processo ponta a ponta? Queria entender de vocês aí, já mandei o link aqui no chat. Se você quiser também tem o QR Code, aponta seu celular aí. Queria entender de vocês o que vocês imaginam aí de desafios e problemas. Enquanto vocês escrevem, enquanto vocês comentam aí, deixa eu só dar uma palhinha aqui do que a gente vai discutir agora, tá? A gente vai discutir 10 pontos, né? A gente separou 10 pontos para discutir aqui, para falar um pouquinho de cada um deles, tá? Isso aqui vai ser mais um bate-bola, jogo rápido. A gente vai ter um tempinho para falar um pouco de cada um desses pontos, tá? E aí, vamos ver, né? Que vocês tiverem dúvida também, o que vocês tiverem de informações, pode colocar aqui no chat também, tá? Já mandei o link, então vou esperar um minutinho para você preencher. Beleza? Vocês preencherem. Vou esperar um... Opa, o pessoal falou que o Mente está encerrado. Espera aí. Sorry. Acho que foi outro. Agora foi... Vamos ver aqui. Vamos ver se o link foi certo agora. Vou fazer um teste aqui. Opa, espera aí. Eu vi que estava errado aqui. Desculpa, falha minha. Tentem novamente agora. Vamos ver. Beleza, agora está certinho. Entrem aí no link, pessoal, desculpa aí pelo problema técnico, mas já agora está corrigido aqui. Eu vi qual era o problema. Dá um minutinho aí pro pessoal. O link está no chat. Põe alguns pontos aí, o que vocês imaginam de desafios e problemas, tá? Esperar um pouquinho o pessoal preencher. Vamos ver. Estrutura organizacional, já recebi um ponto aqui. Imagino que essa pessoa que colocou a estrutura organizacional pode estar falando de, talvez, estrutura matricial, ou como ela foi desenhada, né? Então, imagino que seja algo nesse sentido também. Vamos ver o que recebemos mais aqui do pessoal. Galera, entra aí no link para colocar as mensagens, colocar aí a sua observação. Enquanto vocês vão colocando, eu já vou indo para o próximo item. O pessoal já colocou aqui, apoio executivo, cultura, transparência. Transparência acontece em todos os pontos. Apoio executivo, a gente vai falar disso, acho que no próximo item, né, Alejandro? Vou falar um pouquinho sobre isso também. Legal. Bom, o pessoal já compartilhou algumas coisas aqui. Vamos seguir. Então, o primeiro ponto que a gente queria falar aí, a gente separou 10 principais pontos. E o primeiro, e aí eu deixa para o Alejandro explicar um pouquinho do tópico 1, que é entender qual é o propósito da empresa. Como é que a gente faz? Então, isso daí, esse ponto, tá? Desde que eu comecei a transformação lá na Boa Vista e também na experiência das empresas, acredito que também a experiência de cada um de vocês não sei se você já se perguntaram, quando você chega dentro da empresa, do dia do trabalho, e faz a seguinte pergunta: qual que é o propósito da empresa? Qual que é a missão da empresa? Quais são os valores da empresa? Muitas vezes a missão, os valores, enfim, fica colado na parede, né, fica num belo quadro, mas isso não fica inerente, não está dentro do DNA dos colaboradores da empresa. Então, para mim, o propósito é fundamental, porque a partir do propósito da empresa, você consegue, por exemplo,
começar a estabelecer metas, né? Quem que já está estudando OKRs, né, um método de criar objetivos e key results, né, para atingir uma meta que você consegue medir, você vê que o OKR, por exemplo, é muito tranquilo de estabelecer. Só que quando você estuda profundamente os OKRs, e quando você vai, principalmente lá do John Doerr, lá da Avalie o que Importa, um clássico esse livro, ele diz muito de que os OKRs deveria estar atrelado a um propósito. Então, quando a gente fala de OKRs dentro de uma organização, teria que estar alinhado a um propósito. Porque a partir do propósito, você estabelece uma missão, né? E da missão, você começa a pensar na estratégia da empresa, aonde nós queremos chegar. Então, quem já ouviu falar do Peter Drucker, né, que é o pai da gestão moderna, ele fala muito isso também, de que a partir da missão é que você começa a entender a estratégia da empresa, aonde nós queremos chegar, por que nós existimos, né, e quem nós somos. Tá? E aí tem a questão seguinte, né? Então, o grande desafio é que essa missão da empresa seja divulgada, seja difundida na empresa e que as pessoas entendam onde a empresa quer chegar e alinhar o propósito pessoal do colaborador com o propósito da empresa. Isso não é fácil, tá? Não é fácil, isso também depende muito da motivações intrínsecas da pessoa ali, mas pela conversa que eu tenho no dia a dia, as pessoas falam muito isso, né? Qual que é o meu propósito da empresa? O que eu vou ajudar na empresa? Né? Aí, só de curiosidade, tá? Quem tiver interesse mais em aprofundar nesse tema, há um site chamado strategicmanagementinsight.com. Lá é um site que ele analisa as missões das principais empresas do mundo. Né? E aqui eu selecionei a missão da Toyota. Tá? Para mim, a Toyota é um exemplo de empresas que crescem constantemente de forma robusta. Nos anos 50, até hoje, ele vai crescendo de forma sustentável. E é bem interessante a missão da Toyota. Olha só o que ele diz da Toyota. A Toyota vai abrir o caminho para o futuro da mobilidade, enriquecendo vidas em todo o mundo, com as formas mais seguras e responsáveis de mover pessoas. Então, aí já tem uma parte, né? Por meio de uma qualidade, inovação constante e respeito ao planeta, buscamos superar expectativas a ser recompensados com um sorriso. Alcançaremos metas desafiadoras, engajando o talento e a paixão das pessoas, que acreditam que sempre existe um caminho melhor. Não é inspirador essa missão da Toyota? Então, Legal, cara. Então, ele fala da questão da mobilidade, de encantar o cliente, de conseguir um sorriso das pessoas, né? De superar os desafios. Então, a Toyota hoje é um exemplo, né? Ele consegue passar essa missão, propósito, internamente. Então, a missão, o propósito é importante, né? E aí a pergunta é, como que isso está ligado com os clientes? Isso eles vão discutir em outros pontos, a questão é que o grande desafio também é fazer um match do propósito da empresa com o propósito dos clientes. Se isso estiver bem encaixado nas empresas, já é uma grande chance de uma empresa crescer no mercado, de ser respeitada. Então, o propósito da empresa é difundir isso para os colaboradores, para ficar inerente a todo colaborador, entender o porquê ele está aqui, está na empresa, e fazer o match do propósito com os clientes. Então, eu selecionei o propósito da empresa porque é um tema bem importante e muitas empresas esquecem disso, né? Se você, por exemplo, perguntar para o C-Level qual que é o propósito da empresa, já é uma boa questão, assim, de ver se realmente eles estão sabendo qual que é o propósito e qual que é o norte da empresa. O que eles estão vislumbrando daqui 5, 10 anos. Claro, é muito difícil hoje, né? O mercado está muito dinâmico, tem muita dinâmica, mas tempos em tempos a empresa precisa discutir isso e passar para os colaboradores. Você concorda, André? Concordo, cara. Assim,
isso não é uma coisa, como você disse, não é uma coisa fácil de ter, né? As queridinhas empresas aí a gente vê que tem um propósito muito claro, né? Nem precisa, às vezes, pegar o statement, né, direto lá pelo site, né? Estou lembrando aqui do Nubank, por exemplo, não queremos ser como os outros bancões, né? E os outros bancos, a gente tem aquele pensamento de burocracia, de tudo é difícil e tudo mais, e o Nubank vem com toda essa proposta leve aí, né? E um outro grande exemplo que nós temos é a Apple, né? A Apple sempre falava, pense diferente, né? Pense fora da caixa. Então é inspirador, né? Como você falou, inspirador, cara. Então essa mensagem fica muito claro. Se isso fica muito claro para o cliente, né? Imagina para os colaboradores que estão trabalhando dentro da organização. Até teve eu não lembro quem falou, mas teve um dado momento que acho que o presidente dos Estados Unidos, naquela corrida armamentista de lançar o foguete, né, perguntou pro carinha que estava varrendo o chão, limpando o chão, perguntou: o que que você está fazendo aqui? Eu falei: estou ajudando a homem pisar na Lua. Né? Então, esse tipo de mensagem, né, difundida na organização, ajuda a ter esses alinhamentos, e o OKR é um instrumento, uma das ferramentas, né, que podem ser utilizadas nesse processo. Legal. E indo para o próximo item, a gente tem 10 itens aqui, né? Atos de liderança em toda a organização. Eu vou comentar só um pouquinho aqui, porque eu já tinha falado sobre isso também nos outros 2 meetups, né? De você não esperar aquela coisa cair do céu para você começar a fazer as mudanças na organização. Mas chega um certo momento, um dado nível, né? Que à medida que você começa a fazer implementações, você precisa envolver lideranças na camada gerencial, lideranças na camada executiva. Não adianta simplesmente você começar a fazer as coisas, mas os líderes também precisam mostrar essas coisas, né? Eles precisam praticar, inclusive, né, o que ensina. Não adianta ele simplesmente falar, o exemplo diz muita coisa. Né? Então, por isso que quando a gente sempre olha líderes inspiradores e tudo mais, nós conseguimos ver os resultados, o que ele tem feito em relação à organização. Né, Alejandro? Quais são as suas observações em relação a isso? Isso mesmo, eu concordo plenamente. Quando nós falamos de ato de liderança em toda a organização, é realmente ter ato de liderança tanto na camada da estratégia, C-level, na parte tática, né? Principalmente no operacional, né? Que é onde as coisas acontecem, realmente é onde é a camada, né? Pensando na gestão tradicional, né? Estratégico, tático e operacional, né? No operacional que realmente está entregando valor para os nossos clientes. E nada melhor do que os colaboradores que estão no operacional ter a liderança, encorajar a liderança neles, né? Porque eles que estão no dia a dia, eles que estão realmente vendo os problemas no dia a dia, e nada mais do que melhor do que eles que de sugerir mudanças, né? Mudanças, verificar melhoria, normalidade, sugerir. Mas para isso, né, para ter esse ambiente, é importante que a liderança da alta gestão passe essa mensagem, né? Consiga criar o laço de confiança do estratégico, tático, operação, tem uma confiança entre eles ali, porque a mensagem né, de que tem um ambiente seguro, né, que vocês podem, né, sugerir, e aí, consequentemente, né, tendo essa confiança, as pessoas falam dos problemas. Se não tiver confiança, as pessoas não falam, não vai ter inovação, o cliente vai ficar reclamando, né? Por que eu vou falar algo se eu não confio na minha liderança? Então, é muito importante essa questão, né? A liderança é fundamental para qualquer tipo de transformação e também para a satisfação do cliente. Uma vez que a liderança passa a confiança, já melhora muito, né? Então, e aí, como você falou também, né? Tem a questão da liderança. Uma questão é o discurso e outra questão é a prática. Eu vejo muito que os
líderes falam uma coisa, mas na prática fazem outra. E aí os funcionários não sabem o que fazer. Se realmente é para ficar quieto, né? Porque teve uma atitude da liderança, ou se é para fazer por causa do discurso. E, então, a questão também da liderança hoje, cada vez mais, começar a olhar mais para o trabalho, né, do que pensar no sistema de trabalho, do que pensar na falha individual. Então, quando tem algum tipo de falha, que é normal, é ver a causa no sistema e não culpar as pessoas ali. Né? Então, isso também é uma muito grande para uma liderança mais tradicional. Isso, inclusive, envolve empresas com alto grau de maturidade, né? A gente vai falar isso num tópico lá na frente, né? Onde a falha é observada como uma oportunidade, não como uma punição, né? Então, Exatamente, a liderança madura, né? Que precisa ser para você evoluir, né? Na sua organização, ela precisa ter essa visão, esse viés, né? E aproveitando até esse gancho, aí a gente vai para o próximo item. E aí eu vou deixar essa deixa com o Alejandro, porque essa figurinha aqui foi ideia dele. Tem um pensamento sistêmico da sua organização. Essa figurinha é bem legal aí. Não sei se você vai explicar essa analogia, Alejandro, mas eu Sim, vou entendo. explicar, exatamente. Eu falo muito isso na Boa Vista, no pensamento sistêmico, e a questão né, hoje a organização, né, você pode pensar muito bem que uma organização é como se fosse um corpo humano ali. São as interações ali, o corpo humano aqui como funciona? São as interações dos órgãos ali, né? Muito bem assim, alinhados ali, tem a harmonia ali dos órgãos. E vocês podem lá ver que nós falamos de sistemas, né, dentro do nosso corpo humano. Sistema digestivo, sistema Linfático, sistema auditivo, sistema cerebral. Exatamente. E aí o sistema é composto de órgãos, mas a interação entre eles, né? Então, a interação entre esses órgãos é que forma um sistema complexo e tem um propósito, né? E você pode ver que é tão complexo aqui o nosso corpo humano, né? Que se você tem uma dor de cabeça, você não vai abrir seu cérebro, você vai tomar um comprimido, ele vai até o seu estômago, né? Pelo sistema digestivo, né? Ele vai entrar em outros sistemas, vai chegar até o seu cérebro ali e vai minimizar a dor ali, né? Então, o corpo humano é um sistema. E uma organização também é um sistema complexo, tem as interações entre as áreas, frentes. Para quê? São sistemas que teria que encantar ao nosso cliente. Né? Então, um sistema que todo sistema tem um propósito. Né? Se for pegar na teoria de pensamento sistêmico, tem todo um estudo de System Thinking, tá? Se tiver alguma curiosidade de se aprofundar, posso dar sugestões aqui, os nomes dos livros. A gente pode até falar de um meetup específico de pensamento sistêmico, né, Alejandro? Sim, exatamente. É um tema vasto, bem interessante. Só para ter uma ideia, quem estuda os métodos ágeis, por trás dos métodos ágeis, então do Kanban, está o pensamento sistêmico. Só para ter uma ideia como que esse termo está nos métodos, mas pouca gente cita isso. Então, o que acontece, né? O que está acontecendo hoje? Principalmente algumas empresas mais tradicionais. As empresas é quebrado em silos, cada um pensando na sua parte, mas perdendo a visão do todo. Então, quando a gente fala de sistema, é mais importante as interações entre as entidades, né, do que a soma das partes. E isso que está acontecendo nas empresas. Quem estuda um pouco, quem estuda Lean, Lean fala muito do fluxo de valor para o cliente. Você tem um cliente, por exemplo, o que foi um exemplo mais concreto, sistema de atendimento. Sistema de atendimento, o cliente ele faz uma reclamação ou uma solicitação, vai para um canal de atendimento, ele pode passar lá para uma área de operações de TI, ele vai até uma engenharia de TI, ele pode passar para um jurídico, enfim, para validar alguma dúvida, e aí ele volta para o cliente. Você viu que a minha narrativa ele vai estar passando em várias frentes da empresa, até chegar novamente para o cliente. Esse é um sistema.
que acontece hoje, dependendo da estrutura organizacional, alguém perguntou isso, né? Pode incentivar de cada um pensar no seu. O canal de atendimento só está prestando atenção na métrica dele, a área de operações está na métrica dele e a área de desenvolvimento está só na métrica dele. Mas no final eles estão se conversando. Então, o que é importante? Não é cada um fazer essa parte, é a interação. E aí, vocês estão perguntando esse desenho? Esse desenho é uma analogia, exatamente acontece isso, né? Isso aqui é uma fábula em várias culturas do mundo aí. Tem algumas adaptações, mas, assim, resumidamente, o que fala esse conto, né? De que havia uma vila, né? Uma vila simples, e tinha 6 cegos ali, deficientes visuais. E aí os moradores chegaram assim, eles não conheciam o elefante. Então, os moradores disseram para os 6, né? Que vocês vão conhecer um elefante. Então, os 6 cegos foram lá foi lá tocar no elefante para ver como que é um elefante. Então, cada cego, ele foi lá e tocou numa parte do elefante. Um tocou lá no rabo, ele disse, opa, aqui parece uma corda. Um outro cego, ele tocou lá na pata do elefante. Ah, nossa, aqui está parecendo uma árvore. O outro tocou lá no corpo do elefante e falou, ah, isso aqui é uma parede, né? Enfim, o que aconteceu? Cada cego, ele só conheceu uma parte do elefante e cada um foi tirando uma conclusão. Só que cada um deles não tem a visão do todo, do elefante todo, né? Então, aí está faltando a visão genérica, a visão sistêmica do elefante. E o que acontece nas ações? Cada departamento, cada gerente ali só conhece assim a sua realidade, né? O financeiro, o jurídico, TI, marketing, enfim, todas as áreas que compõem ali uma organização. Mas o que está faltando é que todos conheçam todas as interações. Como eu de jurídico, né, esse é um trabalho que estou fazendo lá na empresa, que está dando muito certo, o jurídico começar a entender como que o trabalho dele, dos advogados, impactam diretamente nas squads, principalmente a questão de compliance. A partir do momento que eles entenderam, eles ficaram muito animados de ficar cada vez mais próximos às squads. E agora eles estão participando até do discovery, né? Então, quando o Product Manager vai lançar uma nova funcionalidade, os advogados já estão antecipando os problemas, já estão orientando o Product Manager para quê? Para que entre na produção de uma forma já segura, né? Tá no compliance e também seja seguro para o consumidor. Uhum. O pensamento sistêmico é isso, né? De começar a incentivar todos mesmo, desde o CEO até o estagiário, começar a entender como que o meu trabalho impacta no cliente. Muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar como o meu trabalho enxerga. Então, isso é bem interessante, o trabalho que estou realizando lá, e estou colhendo bons resultados. O financeiro, por exemplo, o back-office, os analistas financeiros não sabiam como eles impactavam as squads e depois os clientes finais. Então é uma mensagem, né? Então, começar a pensar no todo, do vez do que pensar na só parte, no seu silo ali, né? Uhum. E aí, a questão do pensamento sistêmico, né? Eu recomendo muito também o livro chamado A Quinta Disciplina, do Peter Senge, um livro clássico, tá? Ele fala muito também da questão do pensamento sistêmico e também tem a questão também de quando você tem um sistema, tem os seus desafios de começar a intervir nesse sistema, de fazer mudanças nesse sistema, porque dependendo do como que você vai mudar esse sistema, você pode estar criando mais disfunções nesse sistema. Então, como a gente está falando aqui dos agilistas, né, quem está em transformação digital, é tomar cuidado, né, porque quando você entra numa empresa e tem um sistema ali, e você querer mudar algo ali, pode ter certeza que vai criar mais disfunções, né? Isso isso está falando baseando nas leis do pensamento sistêmico mesmo, né? Que
problema de hoje provém de uma solução de ontem, né? Quanto mais você insiste, mais o sistema resiste. O comportamento melhora antes de piorar, né? Aqueles famosos quick fix, né? De querer solucionar algo no momento pode até dar certo, mas pode ter certeza que em algum tempo vai voltar essa disfunção e de uma forma maior. Então, Sim. isso é de incentivar o pessoal a entender melhor as interações das áreas aqui, focar no cliente. Sim, e aí até pegando o gancho, Alejandro, com esse próximo item, né? Aí eu vou comentar esse aqui, aí você pega o próximo porque está Tá bom. relacionado com o que a gente está conversando, é de fazer uma abordagem evolucionária. E a gente tem dois tipos de abordagens aqui, tá? O Kaizen, né, que é melhorar para o bem, né? Eu vou explicar um pouquinho, e o Kaikaku, que é uma revolução. Qual é a diferença, né? Quando a gente fala de abordagem aí, até dentro de um pensamento sistêmico, né? Lembre-se que dentro da sua organização existe vários, como o Alejandro falou, vários organismos que eles se interconectam, né? Eles é quase um requisitando o serviço de outro ou entregando o serviço de outro até a expectativa do cliente final. Quando você faz o Kaizen, eu vou pegar uma analogia do dia a dia, se você for fazer exercício, você faria para uma maratona ou para uma corrida de 5 quilômetros, né? Pequenos esforços, né? Um leve estresse, mas que você conseguisse, através desse seu exercício, desse seu treinamento, fazer pequenas adaptações, né, no treino para que o seu corpo se acostume com aquilo. Né, se acostume com essas novas movimentações, se acostume com esse novo exercício. Você vai ter uma dor, mas não vai ser aquela dor que seria impeditivo para você fazer o exercício. Isso chamaríamos de Kaizen, pequenas melhorias constantes, né? Mudar para o bem. Diferente do Kaikaku, que seria uma analogia aqui para, poxa, eu vou correr 5 quilômetros, eu vou correr de qualquer jeito. Só que se eu correr de qualquer jeito, sem nenhum treino, sem nada, vai acontecer lesões, né? Eu posso estar, inclusive, prejudicando a minha saúde, e eu vou gerar um estresse muito grande no meu corpo, porque ele não está preparado, não tem maturidade, o meu corpo não tem maturidade para trabalhar com esse nível de estresse naquele momento, né? E se a gente fosse levar para a organização, o que, que seria? E aí eu vejo algumas organizações fazendo. Você vai lá, sexta-feira você tem gerente de projeto, analistas de negócio, e segunda-feira você fala, agora o gerente de projeto vai ser Scrum Master, ou Agile Coach, Agile Master, e o analista de negócios vai ser Product Owner. Essa virada de chave, esse top goela down, né? É muita margem para dar errado. É muita margem para gerar uma série de riscos. O sistema, o pensamento sistêmico dentro da organização não está preparado para esse tipo de revolução dentro da organização, né? Você precisa fazer pequenas adaptações constantes. Óbvio que dependendo da maturidade, sim, você precisa de um envolvimento maior, né, da organização, mas tem muito chão para chegar lá. E para chegar lá, temos o próximo item aqui, que é fazer essas pequenas melhorias, resolução de problemas. Aí eu deixo para o Alejandro aí explicar um pouquinho mais. Exatamente, né? Aproveitando, né, que você falou do Kaizen, né? Kaizen são pequenas melhorias contínuas. Exatamente pensando no sistema, né? Como eu falei, o sistema sempre vai reagir a qualquer tipo de ação. Então, o Kaizen, para mim, tá? Eu, na experiência, vejo que tem muito mais resultado que fazer um Kaikaku, uma mudança brusca. Tem questão da resistência. E, enfim, tem vários motivos aí. Então, a questão, o quinto tópico, né? Nós escolhemos pelo seguinte fato. Hoje, como os sistemas estão ficando cada vez mais complexos, as interações, tanto na questão interna como externa, né, pensando nas interações, né, com todo o sistema dentro de sistemas, o que acontece? São os problemas. Para mim, tá? Um dos grandes desafios, acho que para todas as empresas, é como resolver os problemas. Tá?
Porque hoje, né, tá cada vez mais difícil, principalmente nas empresas do trabalho de conhecimento, né, de software, enfim, de serviço, tá cada vez mais difícil identificar a causa e o efeito de uma forma linear. Nós somos ensinados nas escolas de que se você tem um problema, quebra o problema em pequeno pedaço. Se você resolver aquele pequeno pedaço, mas hoje não é bem assim, né? Então, se tem um problema, pode ser que em algumas situações tenha essa causa e efeito na forma linear, mas vai ter casos que dificilmente você vai conseguir achar essa causa e efeito de forma rápida, né? E também a causa e efeito no banheiro de sincronizado, né? A causa aconteceu num determinado momento, o efeito só surgiu depois de um tempo, e aí você não consegue relacionar. Aí a questão né, que como que podemos resolver isso, né? Então aí eu entrei com uma cultura da resolução de problemas, né? Então a questão da cultura é empoderar todos, né? E o problema é ser resolvido por todos, né? Então o operacional junto com o tático, com os gerentes, junto com o C-level, né? Todo mundo alinhado para resolver o problema. E aí precisa de uma cultura. Por favor, moça, espaço no banheiro. Entendi. Legal, Alejandro. E aí, cara, pode falar, desculpa aí. Só complementando, então aí a questão é de que existe ferramentas para isso, né? Uma ferramenta estruturada. Se você pensa na Toyota, nós temos o A3, Toyota K, Velocity Mapping, enfim. Então, existem ferramentas para isso, que não é fácil, tá? Não é meramente aplicar a ferramenta, não é meramente preencher um formulário que vão resolver problemas. É uma questão mesmo. Legal, cara. E aproveitando, né, pegando esse gancho da resolução de problemas, né, o pessoal tem falado aí de centralidade do cliente. Posso no banheiro, por favor, moço, eu posso no banheiro. Acho que tem algum... Eu tô vendo quem era só para mutar, já achei aqui a pessoa. Tá bom, obrigado. E aí, o que acontece? Abordagem focada na centralidade do cliente. O que a gente tem visto, né, é que dentro dessas... O pessoal fala foco no cliente, o pessoal fala algumas outras informações, só que quando você fala de centralidade do cliente, pelo menos a gente se baseia aqui no fit for purpose, ou seja, quão ajustado você está em relação às necessidades do cliente. Não é simplesmente um mapeamento de persona. Eu vejo aí product managers, product owners, né, business owners, né, fazendo mapeamento de personas, mas a gente tem que ter intimidade com as necessidades do cliente, né? E além de ter essa intimidade com o cliente, né, quais são os problemas que você está tentando resolver em relação ao que o cliente precisa? Posso no banheiro. Tem um pessoal aqui abrindo. Aí o que acontece? Eu tô fechando, não se preocupa. Tá bom, obrigado. E aí o que acontece? Será que a empresa, a organização, tendo esse pensamento sistêmico, consegue focar no que o cliente precisa, que é isso mesmo, as informações que o cliente precisa? Então, Alejandro, isso mesmo. você quer complementar alguma coisa aí? Eu posso falar alguma coisa? Eu tô achando que todos os microfones foram desmutados aqui. Então, não sei, a gente tá vendo aqui, cara. Não sei quem que tá falando aqui. Eu tirei uma pessoa, eu derrubei uma pessoa que era a pessoa que estava com o microfone aberto. Ah, tá bom, obrigado. Legal. Quer comentar algum detalhe aí, Alejandro, sobre centralidade do cliente? Exatamente isso. O tópico 6 ele vai se relacionar com o tópico 1, né? A questão do propósito da empresa, tá alinhado com o propósito dos seus clientes. Então, se der um match ali, já a empresa começa a crescer de forma sustentável. E aí, então, eu vejo muito nessa questão do cliente, a gente fala muito de transformação, de métodos, frameworks, enfim, mas o cliente deixa de lado.
eu faço a seguinte provocação, né? Principalmente para as squads. Vocês estão fazendo discovery, querendo inovar, mas vocês já foram lá conversar lá com a gerente do central de atendimento? Como que é hoje? Então é importante também saber como que hoje está, né? Lá fala de Gemba, né? Gemba é você ir lá até o chão, até o operacional e entender o estado atual. Então, muitas vezes, a própria empresa está se esquecendo da central do atendimento do cliente e lá estão os problemas. Então, lá é uma grande fonte também de verificar quais são os problemas para quê? Para levar para as squads, né? Ou para as frentes, o problema é resolver o problema. Né? E rápida, curta, né? E que vai trazer valor para o cliente e para a empresa. Em relação ao valor, valor da imagem, financeira, enfim. Então, assim, aqui fica uma provocação aqui, se vocês, aqui os participantes, se um dia vocês forem até o central de atendimento e entender os problemas. Então, fica uma mensagem aqui. E o legal, cara, é que assim, o pessoal fala muito, pensa fora da caixa, né? Tem até um livro disso, ainda não li, né? Foi uma recomendação aí de um consultor que trabalha com a gente, Rodolfo Araújo. Pense dentro da caixa. Você tem muita informação, né, da sua central de atendimento, você tem muita informação das pessoas que estão na linha de frente com o seu cliente. É isso que a gente fala de centralidade do cliente. Você só precisa interpretar esses dados da forma correta, né? E, inclusive, esse é o próximo item que eu queria passar aqui, que é orientado através do Data Driven, né? Ou seja, temos aqui eficiência e eficácia, né? Eu gosto de falar o seguinte, quando a gente está na camada de entrega, a gente gosta de falar de eficiência operacional, né? Eu, pelo menos, gosto, é um tema aqui que a gente está falando bastante, de você conseguir entregar, óbvio, com um tempo, né, adequado para o seu cliente, né, um tempo de entrega interessante para ele, com uma qualidade necessária, ou qualidade não deve ser negociada, e mais efetivo, mais rápido, fazer mais com menos. Da mesma forma, né, que tem a camada de discovery, a camada das necessidades de negócio, a camada onde a organização ela está tentando entender as necessidades do cliente, ela tem que procurar ser mais assertiva possível, né, através de formas de descobrir ou identificar problemas em relação ao seu cliente. Os dados ajudam a orientar a isso, né? Às vezes você não tem uma informação ali muito clara, mas você precisa de todo um conjunto de informações, da mesma forma que o médico, para ele fazer um diagnóstico, ele precisa de uma série de informações ele precisa coletar esses dados para gerar algumas informações que ele precisa. Quando você vai fazer, por exemplo, uma triagem, ele vê sua frequência cardíaca, ele vê ali sua temperatura, né, e depois faz algumas outras análises e com todos esses conjuntos de informações faz a tomada de decisão para fazer o diagnóstico adequado. Não sei o que você tem aí para acrescentar, Alejandro, em relação a isso? Acrescentando aqui, você fala da eficiência do operacional, né? Então, a eficiência é fazer do jeito certo, eficácia é fazer a coisa certa, né? Então, a eficácia é realmente ver se o produto, o serviço... Então, é importante ter métricas, né? Então, tanto para ver se o cliente está sendo encantado, né? Escolher boas métricas. Aí tem várias métricas aí de produtos que não vamos entrar hoje, mas então entender essas métricas, métrica de eficiência, então você sai do sentimento e você começa a ter decisões baseadas em dados. Mas é difícil introduzir na empresa, porque também é uma questão cultural. Porque o C-Level deveria também começar a usar os dados para tomar decisões, porque a partir do momento que o C-Level começa a tomar decisões em cima, através de dados, de uma forma vai influenciar o nível para baixo, né, do tático operacional, porque aí discussões dentro da empresa vão ficar baseadas em dados. Então, vai parar o sentimento e vai começar a se basear em fatos. Legal, cara. E aí, até pegando o gancho, né,
orientando esses dados com essas informações consolidadas, né? Antes de ir para o próximo item, eu estava lendo um livro, cara, chamado Sem Filtro, que fala sobre o fundador do Instagram. E ele identificou, lógico, estou resumindo o livro, né? Mas ele identificou um problema muito evidente, né, que o Facebook tinha, que era não postar as fotos de dispositivos móveis adequadas, né? Sempre eram meio sem graça ou sem muita qualidade. E o cara, ele circulou assim, foto. E ele teve assim esse entendimento e ele focou as principais funcionalidades em foto. E aí usou os filtros, né, que foi o grande chamariz do Instagram e deu no que deu. E aí hoje nós conhecemos uma das maiores redes sociais do mundo, né, junto com Facebook e Twitter. E aí, pegando o próximo item, a gente tem aí a questão da gestão de riscos adequada. Aí a questão é, a organização tem as informações, tem os insumos necessários para ela poder decidir se ela entra num novo business ou num novo negócio. E ela consegue, através desses dados, entender se ela vai conseguir atingir o tal time to market para evitar de gastar dinheiro desnecessariamente, né, para evitar de gastar esforços desnecessários. Às vezes tem aquelas organizações que fazem aquela força bruta, que não importa o dinheiro que tenha, acaba fazendo, mas tem um grande lastro. Mas a gente vê algumas empresas que são menores que ela precisa sempre ficar calibrando esses novos nichos, essas novas estratégias de acordo com cada rodada de investimentos. Aí eu não sei se você tem alguma coisa aí, Alejandro, para acrescentar nesse item aí. A gestão de riscos, o risco pode ser tanto para o bem e para o mal. Uhum. Para oportunidades, quanto também para se proteger de algum risco que pode comprometer o orçamento ou a imagem da empresa. Então, principalmente quando as empresas estão lidando com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje as empresas precisam fazer riscos, gestão de risco, principalmente a questão de vulnerabilidade, a questão de se pode usar aqueles dados, né? Porque uma vez que isso se torne público, né, a empresa pode sofrer grandes multas, né? E aí realmente a empresa pode até mesmo falir, dependendo do porte ou da imagem, enfim. Então, tanto para o bem quanto para o mal, né? Aí, só de curiosidade, né, quem já leu lá o Taleb, o Cisne Negro, o Antifrágil e o Skin the Game, o Taleb fala muito também a questão de cada vez mais difícil prever riscos, né? O mundo está cada vez mais complexo. E aí ele diz muito que é bem importante você se preparar para algum evento que vai colocar em risco essa empresa. Né? Aí ele categoriza como frágil, resiliente, robusto e o antifrágil. Então, é um tema bem interessante que dá até para criar outro meetup sobre isso. Né? Já o segundo na lista aí. Legal, cara. E aí, chegando no penúltimo item, a gente acredita fazer uma abordagem através do método Kanban, né? E aí, eu deixo o item 10 aí para o Alejandro comentar, né, que está relacionado à maturidade organizacional. Falando do método Kanban, quando o Alejandro me apresentou, né, a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que era uma abordagem leve, né, que a gente conseguia fazer sem resistências, evitar as resistências, né? A gente crê naquele mantra lá do Bruce Lee, né? Be like a water, né? Seja como a água, desvia ali das rochas, né? Porque quando a gente fala de resistência a mudanças, as pessoas não resistem mudança, elas resistem serem mudadas. Elas resistem ao desconhecido. E aí o método Kanban, você pode usar em qualquer abordagem, waterfall, agile. O método Kanban, ele não vem instituir um processo, ele vem evidenciar o seu processo existente, né? E o método Kanban,
através dos princípios e das práticas que essas coisas são aprendidas profundamente num treinamento, né, que a gente tem o treinamento de Kanban System Design, né, o KSD, ou KMP1, a gente consegue ver isso na prática. E a gente consegue também identificar qual é a sua motivação para a mudança, qual é a sua motivação de sair do status quo e ir para algo melhor. Tirar a sobrecarga de trabalho, começar a tomar decisões mais assertivas, você equilibrar a capacidade de demanda. E o método Kanban ele consegue fazer isso de uma forma muito ampla dentro da organização. E a gente acredita que você consegue fazer a implementação tanto ao nível de uma pessoa, que é o que eu comecei no Meetup, né, a primeira Meetup que eu fiz, né, de falar de eficiência operacional começou com uma pessoa, depois um conjunto de pessoas e depois um time. E daí, mapeando esses serviços, você consegue abordar em toda a organização. E aí, falando da maturidade organizacional, que deixa que eu vou dar para o Alejandro, para a gente finalizar. Bom, o Kanban Maturity Model, eu estou já há 1 ano e meio trabalhando diretamente com esse modelo e eu estou tendo sucesso com o modelo, tá? O modelo, ele é um roadmap, tá? Para ajudar as empresas a alcançar o Enterprise Agility, né? O Business Agility. É uma das formas de rodar isso, tá? Então, o KMM, ele é bem interessante porque ele mostra, talvez na imagem dá para explicar. Se você for ver no eixo X, né? Na horizontal, lá estão as 6 práticas do Kanban, né? Quem conhece o Kanban, lá tem a questão do visualizar o fluxo, limitar o WIP, visualizar o fluxo, né? Limitar o WIP, gerenciar o fluxo, políticas explícitas, né? Feedback loop e a colaboração. E no eixo Y, né? na vertical, tá o nível de maturidade, tá? O que é interessante aí, tá? Você começa a aplicar as práticas de acordo com a maturidade da empresa atualmente. Então, é aquela abordagem evolucionária. O Kanban ele vai respeitar hoje, vai respeitar o estado atual, e através da abordagem evolucionária, você vai introduzindo, colocando essas práticas do nível 0, no nível 3 ou 5, né? Você vai ver que vai evoluindo, por exemplo, essa prática. Um exemplo. Então, acho que todo mundo já trabalhou com To-Do e Done, né? O quadro To-Do e Done. Esse tipo de quadro é um tipo muito simples, quadro simples, né? Que normalmente está no nível 0 e no nível 1. Por quê? Porque as pessoas ainda não conseguem enxergar de forma sistêmica como que o fluxo de trabalho está conectado dentro de uma empresa. Então, não vamos chegar nessa empresa já colocar um quadro sofisticado. Vamos começar devagar, né? Com To-Do e Done. E aos poucos vão evoluindo esse quadro, até que chega no nível 2 ou 3 ali, da maturidade, você começa a enxergar o end-to-end do seu fluxo, na parte do discovery, do delivery, enfim, dependências contra o fluxo, e aí você vai conectando o fluxo daquele serviço dentro da empresa, formando um sistema, né? Sistema dentro do MM é interessante que não são meramente práticas, né? Que aí seria meramente mais boas práticas, só aplicar ali e ok. Não, o Kanban também ele envolve a questão cultural e a questão de resultados, outcomes. Então, para cada nível de maturidade, você tem os 3 pilares, a prática, resultado e cultura. Então, lá ele mostra que o que se espera em forma de questão cultural naquele nível, né? O que aquela prática pode ajudar a mudar aquela cultura, né? Porque o Kanban é uma gestão de mudança, né? E o KMM ele deixa muito claro, né? Qual que seriam os próximos passos para evoluir a empresa, questão de maturidade, e de uma forma evolucionária. Então você não precisa aplicar tudo de uma vez naquelas práticas, porque vai depender muito ali do contexto ali organizacional. Sim. Está trazendo muitos resultados positivos ali na Boa Vista.
e começa também a sair do sentimento e também usar dados, né? Então, o KMM ele aborda o Kanban de forma organizacional. Kanban não é só time, ele é organizacional. Ele pega todas as camadas da empresa, operacional, tático e estratégico. E o KMM vai ajudar muito essa questão de ter a visão sistêmica da organização. Uhum. Eu gosto bastante, cara, do KMM, porque assim, esse livro já está na versão 2, né? Eu tenho a versão física dele também. Ele é um conjunto de práticas que foram observadas em milhares de implementações por mais de 10 anos para consolidar nesse livro e demonstrar algumas práticas que fazem sentido de acordo com a maturidade dos serviços dentro da sua organização. Tem gente que pega isso e fica plotando, não, eu tenho que ser assim. Entenda que aqui tem mais de 160 práticas, eu acho que já está nessa casa, 150, 160 práticas, que pode fazer sentido para a sua organização, dependendo da maturidade onde você está, né? E ele também, outro ponto que eu acho bem interessante ele quase te dá um passo a passo, ele quase te mostra ali as etapas de transição de acordo com a maturidade que você deveria evoluir, né? Então, ele faz como se fosse o Kaizen, que eu estava comentando anteriormente, que era aquela pequena dor, porque você vai gerar um estresse, mas um estresse leve, que você consiga estar muito preparado para isso, que você tem instrumentos e ferramentas para você conduzir de uma forma mais leve, para você evoluir para o próximo nível de maturidade. Um exemplo que a gente fala direto é começar a limitar o IP. Limitar o IP é um leve estressor, é uma das coisas que inicialmente, quando a gente começa a fazer implementações Kanban, as pessoas resistem, né? Poxa, mas eu vou cuidar só de 2 itens ou de 3 itens ali, não vou conseguir evoluir. E aí aquilo ajuda, em um dado momento, fazendo um acompanhamento, seguir para o próximo nível de maturidade. Mais algum comentário aí, Alejandro? Essa questão é que, para mim, o KMM ele está aderente ao pensamento sistêmico, né? Então, ele consegue, olhando o pôster, o material, você consegue visualizar o todo. E aí tem um desafio, né? Então, desde a camada operacional, no tático e estratégico. Então, eu recomendo muito. O livro é sensacional, um livro muito completo, tem vários assuntos, né? Como eu falei, questão cultural, questão prática, resultados. É muito completo esse livro e recomendo a todos. Legal. Bom, chegamos ao fim aqui do Meetup. Aí eu agradeço aí o Alejandro, a presença dele. Agradeço aí por ter compartilhado aí o conhecimento com a galera. Esse vídeo vai ficar gravado e disponível para quem quiser. A gente pode mandar por e-mail, sem problemas nenhum. E a gente também vai ter agora a etapa do sorteio. Para quem não lembra do sorteio, né? Pode falar aí, Cris. Tá? Beleza. Eu vou parar a gravação.